Bem-vindos de volta, pessoal. Como vocês podem ver, eu estou aqui com o professor Mohammad Marandi, falando diretamente do Irã. Professor Marandi, eu queria começar indo direto para os acontecimentos mais recentes. O Memorando de Entendimento tem recebido muita atenção, esse acordo de Islamabad, e parece que as duas partes estão bem próximas de um acerto. Mas agora temos uma notícia de última hora. Enquanto o governo Trump vem dizendo que conseguiu o melhor acordo possível, ouvimos do lado iraniano que o texto, na verdade, inclui boa parte dos termos que eles queriam desde o início. E agora também tivemos o bombardeio em Beirute, realizado por Israel, logo depois de fontes anônimas dos Estados Unidos afirmarem que o acordo já estava praticamente fechado. O que exatamente está acontecendo neste momento? E esse bombardeio em Beirute, feito por Israel, quer dizer, mais uma vez, uma linha vermelha foi ultrapassada. Danny, você está virando um muçulmano xiita revolucionário? Você anda muito fora desse mundo. Sem botão de curtir, sem apertar o like, nada disso. Agora é tudo espiritual para você. Sim, estamos juntos nesse sacrifício, mas pode continuar. Bom, de qualquer forma, aperta o botão de curtir aí, Danny. Ele é tímido demais para pedir isso. É difícil dizer o que está acontecendo, claro, porque as coisas estão muito instáveis. E está claro que o regime israelense quer atrapalhar qualquer tipo de acordo. E claro, os iranianos não disseram que o texto foi aprovado. E não foi mesmo. Os iranianos têm questões que ainda precisam ser resolvidas. E as alegações feitas pelos americanos, ou pelo governo Trump, ou pelo Axios, ou seja lá quem for o porta-voz da Casa Branca hoje em dia, essas alegações não são precisas. Mesmo assim, o que o regime israelense fez hoje pode ser interpretado de duas formas. Na verdade, de duas formas diferentes, mas também pode ser as duas ao mesmo tempo. Uma delas é que o regime israelense quer destruir o acordo e quer enfraquecer o governo Trump, porque o governo Trump quer sair disso por causa da crescente crise global de energia. E hoje em dia, a gente ouve cada vez mais que até especialistas seniores em energia e figuras importantes das empresas do setor estão dizendo abertamente que as coisas vão ficar muito ruins em breve. Então, o regime israelense quer bloquear o esforço do Trump de fechar um acordo. Outra interpretação possível é que o regime israelense tenha convencido Trump a adotar uma estratégia de policial bom e policial mau. Como os iranianos ainda têm problemas com o texto, isso serviria para forçar o Irã a mudar de posição, fazer concessões ou simplesmente para minar o acordo. E o Trump teria concordado em deixar que eles enfraquecessem o acordo, por qualquer motivo que fosse. Essa pode ser outra explicação. Em outras palavras, pode ser algo feito com o consentimento da Casa Branca, seja como parte dessa tática de policial bom e policial mau, seja porque a Casa Branca foi convencida de que precisa ouvir os sionistas. Ou pode ser uma mistura dessas coisas. Mas de qualquer forma, acho que está bem claro que o Irã vai punir o regime israelense e que o acordo não vai se beneficiar do que aconteceu hoje. Ou seja, isso vai deixar os iranianos muito mais cautelosos em assinar qualquer acordo. E não há dúvida de que nenhuma concessão vai sair disso. Na verdade, vai ser o contrário. Os iranianos vão ficar mais preocupados com a capacidade, a vontade ou a intenção dos Estados Unidos de cumprir qualquer obrigação em um possível acordo. Então, no fim das contas, o que o regime israelense e os sionistas fizeram hoje foi empurrar a economia global ainda mais perto de uma catástrofe. Sim. E professor Morandi, agora eu queria perguntar o seguinte. Diante disso, não sei se o senhor chegou a ver a mídia israelense nos dias que antecederam os bombardeios em Beirute. Quero dizer, o que a gente via, basicamente, era o Donald Trump dizendo que o acordo já estava praticamente fechado
que tudo tinha sido acertado, que o Irã ia se comprometer a não ter armas nucleares, reabrir o Estreito de Hormuz, e que, no fim das contas, os Estados Unidos estavam conseguindo tudo o que queriam. E aí, Israel começou a publicar várias matérias duras sobre o próprio acordo. Aqui, no Jerusalem Post, por exemplo, saiu uma reportagem com o título O POA 2.0, o acordo de Trump ameaça enfraquecer os esforços contra a ameaça iraniana. Undercutting efforts against the Iranian threat. It's not enough for Israeli officials to say that Trump understands Israel's position. It's not a great deal. It's a dangerous one, and they specifically cite that Iran's government, Iran's leadership has not been sufficiently weakened enough to essentially meet Israel's demands. And then, I don't know if you saw here, DD Geopolitics reported on what Ynet said, which is that Israeli officials are saying that Trump has... Altos funcionários em Israel acreditam que o acordo prejudica os interesses do país e não enfrenta as ameaças centrais representadas pelo programa nuclear e de mísseis do Irã. Nossa voz não está sendo ouvida. É um mau acordo. Ninguém está satisfeito com isso. Todo mundo entende que é ruim para nós e prejudica os interesses de Israel. E aí tivemos o bombardeio de Beirute. Estão bombardeando Beirute enquanto a gente grava isso, professor Morandi. E dizem que é uma resposta ao Hezbollah. Mas claro, é sempre o que dizem quando Israel desconta sua frustração na população libanesa. Professor Morandi, o senhor acha que Trump está tentando se render e Israel está sabotando isso? Ou será que é mais uma daquelas jogadas calculadas em que os Estados Unidos e Israel tentam ao mesmo tempo prolongar a guerra e fingir que estão fazendo esforços para acabar com ela? As duas interpretações podem ser verdadeiras. Como eu mencionei antes, pode ser um jogo de policial bom e policial mau. Pode ser que os israelenses tenham convencido Trump a permitir que isso aconteça para conseguir concessões, ou que o tenham convencido a deixá-los realizar essa operação para mostrar força. Ou pode haver uma divisão entre o governo Trump e o governo Netanyahu. Pessoalmente, eu acho que todas essas possibilidades podem ser verdadeiras, e até ao mesmo tempo, de certa forma. Mas eu tenho a sensação de que isso tem mais a ver com o governo israelense tentando minar o acordo. E o Trump é uma pessoa fraca, então não tem sido exatamente difícil para eles fazerem isso. Lembrem-se, nós, os Estados Unidos e os iranianos, já tínhamos um acordo depois da guerra de 39 dias. A gente tinha um cessar-fogo, que incluía o Líbano. E aí, assim que esse cessar-fogo foi anunciado, todo o Líbano, literalmente várias partes do país, inclusive áreas controladas pelos opositores da resistência, foi bombardeado intensamente pelos israelenses. Isso acabou minando o cessar-fogo. Depois o Trump ficou do lado de Israel e disse que o Líbano não fazia parte do acordo. E claro, o mediador paquistanês teve que vir a público e dizer que não, que o Líbano sim fazia parte do acordo. Por causa disso, o Irã impediu que os navios dos 5 regimes que ajudaram os Estados Unidos, os 5 regimes do Golfo Pérsico que apoiaram os Estados Unidos na guerra, se movimentassem. E a gente ainda está na mesma, isso não mudou. Então, por causa do Netanyahu, há 2 meses o Estreito de Hormuz está com operação limitada. Netanyahu e Trump criaram juntos essa crise global. Netanyahu manteve e criou um ambiente para que ela continuasse. E agora, quando existe uma possibilidade de acordo, mesmo que ainda não tenhamos chegado lá, e como eu disse, ao contrário do que Trump e outros afirmaram, ainda não existe um texto final. Mas, à medida que parece que estamos mais perto de um acordo, de um entendimento, os israelenses estão atacando Beirute para tentar minar isso. E eu acho que vai haver punição em breve. Os iranianos vão punir o regime israelense. E acredito que, por enquanto, não vai haver acordo. Pelo menos, não neste momento. Então, professor Morandi, a gente viu hoje manifestações nas ruas do Irã, em Teherã,
pedindo que não haja negociações com os Estados Unidos neste momento. Dizem que não dá para confiar, que os Estados Unidos não são confiáveis para aceitar um acordo. E claro, isso acontece logo depois do aniversário da Guerra de 12 Dias. Então existe muita desconfiança, o que é compreensível, já que muita gente foi morta, tanto naquela Guerra de 12 Dias, quanto nessa última fase do conflito. Na sua avaliação, como o senhor vê o sentimento do povo iraniano agora em relação aos termos de um possível acordo com os Estados Unidos? E o senhor acha que isso pode acabar influenciando o resultado final dessa negociação? Bom, de novo, isso é algo que a gente vem discutindo, eu e você já faz bastante tempo, há anos. A questão é que no Irã existem vozes e opiniões muito diferentes sobre todo tipo de assunto. A mídia iraniana critica políticos e facções de todos os lados, e agora o país está num grande debate sobre esse acordo. Ontem à noite, nas praças e nos encontros, houve discussões entre várias pessoas, e também aconteceram manifestações contra o acordo. Então, uma parte da sociedade iraniana, não sei dizer que porcentagem, não gosta desse acordo de jeito nenhum. Eles apontam as falhas dele. E eu acho que alguns dos pontos que eles levantam são válidos. Alguns dos pontos que eles levantam, eu acho que não são válidos. E os apoiadores da trajetória atual, esses apoiam o acordo. Eu acredito que alguns dos argumentos deles fazem sentido e outros nem tanto. Então, os dois lados têm argumentos válidos. Mas eu acho que, de qualquer forma, o importante é perceber que isso é algo comum no Irã e, na minha opinião, é algo saudável. Isso também obriga os negociadores a levar em conta as vozes de quem é contra. E eu acredito que isso vai ter impacto nas negociações. Mas, no fim das contas, o que o regime israelense fez é mais importante do que qualquer coisa que um dos dois lados possa dizer nas ruas ou nos seus meios de comunicação. O que acontece é que os israelenses forçaram o Irã a uma situação em que o país vai ter que punir o regime e, ao mesmo tempo, vai ficar mais cauteloso em relação a qualquer acordo com os Estados Unidos. Porque, basicamente, o regime israelense, se a gente considerar uma das interpretações que eu acho bem válida, está tentando minar o acordo e, com isso, impor sua vontade ao povo americano. E se eles conseguirem fazer isso, então qual é o sentido de negociar com os Estados Unidos? Porque mesmo que a gente chegue a um acordo, isso vai se repetir de novo, e de novo, e de novo. Então, neste momento, isso vai deixar o Irã mais cauteloso. Eu acho que isso vai atrasar a resposta do Irã, vai atrasar o acordo, e vai fazer o Irã exigir mais garantias em qualquer negociação. É assim que eu interpreto a situação. Claro, a gente precisa ver o que vai acontecer nas próximas horas e nos próximos dias. Na minha opinião, o Irã vai atacar o regime israelense, e eu acredito que não teremos um acordo hoje, nem amanhã, nem nada parecido por causa das circunstâncias. Mas lembra, Dani, cada atraso nos aproxima ainda mais de uma situação crítica em relação ao fornecimento global de energia, todo santo dia. A gente vem falando disso há semanas. E como você sabe, a coisa só vem ficando cada vez mais próxima. Agora, até a grande mídia está dizendo que a situação está ficando muito perigosa. Então, alguns falam em final de junho, outros em começo de julho, outros em final de julho, ou até o fim de julho. Ninguém sabe, mas a gente está chegando lá. E mesmo que haja um acordo, digamos, na próxima semana, digamos, no fim de julho, em meados ou no fim de julho, ou até em junho, a catástrofe ainda vai acontecer. Vai só piorar. Cada dia que passa, aprofunda a crise e prolonga a crise. E só existe uma entidade que deve ser culpada por isso: os sionistas. Os sionistas, o regime israelense, são eles os culpados. São eles que estão arrastando todo mundo para isso. Não importa se você está na Índia, em Bangladesh, na Nigéria, em Uganda,
na Argentina, na Bolívia, nos Estados Unidos ou no Reino Unido. O que o regime israelense, os sionistas, Netanyahu e Trump estão fazendo é destruir a economia global e arruinar a vida de talvez bilhões de pessoas no mundo todo. E professor Irani, acho que é um bom momento para a gente entrar nos termos do que o Irã, ou pelo menos o que um alto funcionário iraniano, teria informado a Reuters sobre o que realmente está nesse acordo. Aqui estão alguns desses termos. Segundo esse alto funcionário iraniano, o acordo incluiria o seguinte: que o Irã reabra imediatamente o Estreito de Hormuz para todos os navios comerciais, enquanto os Estados Unidos suspendem o bloqueio naval aos portos iranianos, e que os Estados Unidos concordem em não impor novas sanções ao Irã até que um acordo final seja alcançado. Os Estados Unidos também suspenderiam as sanções sobre o petróleo iraniano por um período determinado, permitindo que o Irã venda petróleo e receba a receita dessas vendas. Além disso, os Estados Unidos concordariam em liberar 25 bilhões de dólares em ativos iranianos congelados, incluindo transferências diretas de dinheiro, cooperação entre países da região e linhas de crédito financeiro. E então o Irã concorda que não vai produzir nem adquirir uma arma nuclear ou armas nucleares. Teherã concorda em manter o status nuclear atual até que um acordo final seja alcançado. E os Estados Unidos concordam que Teherã vai diluir seu estoque de urânio altamente enriquecido dentro do próprio Irã, com um mecanismo para isso a ser discutido em até 2 meses. Então, professor Irani, o que o senhor acha desses termos? Há algum motivo para o povo iraniano se preocupar? Ouvi alguns críticos dizendo que abrir mão da vantagem no Estreito de Hormuz seria um grande erro. É isso mesmo que o senhor entende desses termos? Quer dizer, são termos bem amplos. Só dizer que vai abrir não define de fato como isso vai acontecer. Então, quais são as suas impressões sobre esses pontos que foram apresentados e vazaram nesse acordo proposto? Olha, antes de tudo, eu te aconselharia a nunca usar a Reuters. Porque a Reuters, bom, quando eles dizem que receberam uma informação de autoridades iranianas, quase sempre estão mentindo. A Reuters é especialmente desonesta quando se trata de fontes anônimas e coisas desse tipo, pelo menos quando o assunto é o Irã. E eu falo isso por experiência própria, porque eu estive pessoalmente envolvido nisso. Durante as negociações nucleares, eu trabalhava com a mídia. Eu sabia de coisas sobre as quais a Reuters estava mentindo, mas eles diziam que tinham recebido a informação de fontes iranianas. E é por isso que a delegação iraniana em Viena se recusou a cooperar com a Reuters, porque ela mentia o tempo todo. Então, o que está acontecendo agora no Irã é uma discussão pública sobre o conteúdo do acordo. Claro, o acordo tem detalhes, mas eu acho que a maior questão é a implementação. Aqueles que são contra o acordo não se opõem tanto à estrutura dele, mas sim às garantias ou à falta de garantias que o acordo precisa ter. Já passamos por isso antes, com o acordo nuclear. Na minha opinião, esse foi de longe o acordo mais importante que tivemos com os Estados Unidos até agora. E eles enganaram o Irã. O Irã cumpriu a parte dele no acordo depois do Trato de 2015 e os americanos não cumpriram, nem mesmo sob o governo Obama. Eles enganaram o Irã de forma muito ampla. E muita gente está preocupada que esse novo acordo, que é bem mais importante do que o acordo nuclear, acabe repetindo a história. Os iranianos abrem o estreito e os americanos não liberam o comércio, não desbloqueiam os ativos iranianos ou não retiram as sanções usando desculpas técnicas. Eles são muito bons em mentir e em usar questões técnicas, dizendo que existem regulações ou certos problemas que impedem que isso aconteça. E aí eles tentam manter, sabe? Foi exatamente isso que o Obama fez. E depois bombardeavam aqui, bombardeavam ali, dizendo que era em legítima defesa. E os israelenses matavam pessoas, massacravam famílias e por aí vai.
Aí você via a mídia ocidental, o Twitter, todo mundo nas suas sessões de notícias dizendo que sim, que era em defesa própria. Então, basicamente, todos seguem a mesma linha. Tem aqueles que temem que esse acordo não traga as garantias que deveria ter. E tem os que apoiam o acordo, acreditando que sim, que ele traz essas garantias. E essas garantias estariam no fato de que o Irã controla o Estreito de Hormuz. Eu prefiro não dar minha opinião pessoal, porque isso não ajuda. Eu não quero transformar isso em... Enfim, se eu der a minha opinião pessoal, acho que não ajuda na discussão, porque não vai mudar nada no Irã. Mas eu acho que os dois lados têm argumentos muito fortes e que os dois lados, de certa forma, são um pouco injustos com os contra-argumentos do outro. Sobre o Estreito, em particular, eu acho que o Irã vai ter essa vantagem, sem dúvida. E o Irã já disse que não vai cobrar pedágios, mas vai cobrar taxas de seguro, ou sabe, como é que chama? Proteção ambiental, isso. Aquecimento global. Pois é, acho que o Ocidente devia ficar bem feliz com isso. Global warming. I mean, the West should be very happy about this. Hey, Safety. Olha, tem a questão da segurança e tudo mais. E também os iranianos. Eles podem fechar de novo se o outro lado não cumprir o acordo. Mas quando se trata dos bens, dos ativos iranianos que foram roubados pelos americanos, eu não sei se as garantias são suficientes. Ou se o bloqueio vai ser realmente suspenso, especialmente no caso do Líbano e de Gaza. Para mim, essas são questões muito duvidosas. Quero dizer, os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos não têm problema nenhum com genocídio. E a gente sabe disso. O Ocidente, os governos ocidentais, britânicos, franceses, alemães, todos apoiam o genocídio. E voltaram ao século XVIII. And they've gone back to their 18th century, they're openly 18th century. Eles estão agindo abertamente como se estivessem no século XVIII. Aquele discurso de direitos humanos, dignidade humana, honra, direitos das mulheres e das crianças, tudo isso já ficou para trás. Eles mostraram o lado implacável e estão decididos a continuar. Então os iranianos não podem contar com o Ocidente para pressionar o regime israelense. A única forma de o Irã garantir que o massacre acabe é fazer com que o acordo seja realmente cumprido. E essas garantias, quando se trata do Líbano e de Gaza, ficam ainda mais delicadas. Mas, por outro lado, há quem diga que se eles não cumprirem o que prometeram, o Estreito de Hormuz será fechado. Eu não tenho uma resposta clara. Eu não sei de que lado. Eu não consigo escolher um lado. Quer dizer, mesmo que eu não queira escolher, quando eu penso bem, eu realmente não sei qual lado tem o argumento mais forte. Mas os israelenses, na verdade, eles mudaram o rumo do debate. Porque, ao atacar o Líbano, agora o foco passou a ser a retaliação e a falta de confiança nos Estados Unidos. Especialmente porque o regime disse que avisou os Estados Unidos sobre o ataque. Sim. Bom, vamos entrar nesse assunto, porque talvez tudo isso acabe sendo irrelevante quando a gente fala das discussões sobre certos termos do acordo. O nosso ex-agente favorito da Unidade 80 e 200 do Mossad, que virou repórter, Barak Ravid, informou que o exército israelense avisou o CENTCOM pouco antes do ataque em Beirute acontecer, segundo autoridades israelenses e americanas. E aí, subindo um pouco, ele fez uma reportagem sobre Mohammad Ghalibaf, o principal negociador do Irã, dizendo que esse ataque em Beirute pode enfraquecer o acordo entre os Estados Unidos e o Irã. A agressão sionista em Dahia mostrou mais uma vez que os Estados Unidos não têm nem a vontade nem a capacidade de cumprir suas obrigações. Você não ganha pontos dando carta branca para o regime. Esse jogo de policial bom e policial mau já é velho. Se você não tem vontade nem capacidade de cumprir suas obrigações, não dá para falar em continuar nesse caminho. Então, isso parece bem claro, professor Morandi. A gente tem um jogo sendo jogado aqui, e não importa muito quem está balançando o rabo do cachorro, ou se é o rabo que está balançando o cachorro. Parece que toda vez que um acordo está prestes a ser fechado, no fim das contas não é verdade,
porque Israel acaba fazendo o papel de sabotador, e faz isso às custas do povo libanês, e claro, também do povo palestino, em outros momentos. Of course, and Palestinian people at other times. And the world. Yeah. E o mundo é the o world is mundo, going to porque o mundo vai pagar o preço por essa guerra. Não é como se isso estivesse limitado às dezenas de milhares de pessoas no sul do Líbano que estão sendo bombardeadas todos os dias. Quer dizer, é mais do que dezenas de milhares, mas a cada dia, dezenas de milhares. Esse bairro, aquele bairro, essa cidade, aquela outra. Milhões de pessoas no Líbano e em toda a região estão sendo aterrorizadas todos os dias. E muitas estão sendo massacradas. E o mesmo vale para Gaza. Os israelenses não se importam com eles. Os americanos, os europeus também não se importam. Isso é claro. E eles vão pagar o preço por isso. Os israelenses vão matar mulheres e crianças para impedir o acordo. Isso está claro. Mas o que eu quero enfatizar é que esse comportamento também está empurrando toda a economia global para uma crise ainda maior. Em outras palavras, a crise econômica mundial que a gente está vendo hoje é uma criação do regime sionista e do lobby sionista. Eles pressionam por essa guerra. A gente sabe disso. Todo mundo sabe disso. Mas a carta de renúncia do Joe Kent, eu acho que por ele estar por dentro das coisas, deixa claro que essa foi uma guerra sionista, foi uma guerra israelense. E depois de 39 dias de combate, quando houve o cessar-fogo, de novo, foi o Netanyahu quem sabotou o acordo. A gente poderia ter o Estreito de Hormuz caminhando para a normalização 2 meses atrás, mas ele bloqueou isso. E agora, de novo, estamos perto de um acordo, embora ainda não esteja claro como exatamente esse acordo vai ser, se é que vamos chegar lá. E aí eles vão lá e matam pessoas. Quer dizer, estão matando gente em todo o Líbano, mas Beirute era uma linha vermelha. Então agora, ao fazer isso, ele está empurrando o mundo ainda mais para a beira do abismo. E no fim das contas, do jeito que as coisas estão, eu acho que o mundo vai acabar caindo desse abismo. Só que, quanto mais tempo o Estreito de Hormuz ficar fechado, mais grave vai ser a queda, e mais longos serão a dor e o sofrimento por causa do que aconteceu. Então Israel não está apenas cometendo genocídio no Líbano e na Palestina, mas também está impondo sofrimento a toda a comunidade internacional. E eu estou cada vez mais convencido, professor Morandi, de que há muita crítica ao Donald Trump por ele ser esse tipo de figura atrapalhada, incompetente. Mesmo agora, há dúvidas sobre as faculdades mentais dele, se ele realmente está bem e é capaz de fazer o trabalho. Mas, na verdade, eu acho que esse é justamente o ponto. Eu realmente acredito, nesse momento, depois de tudo que a gente viu, desde que ele voltou ao cargo, depois do governo Biden, que o governo Trump está, na verdade, cumprindo um papel, quase como o papel de um palhaço insano. Se ele faz isso de propósito, eu não sei se ele tem estrutura suficiente para montar um plano assim. Mas ele é autorizado por quem realmente controla a política externa dos Estados Unidos e a política americana como um todo, a agir do jeito que age. E eu acredito que ele cumpre o papel de atrair todos os olhares para ele, enquanto as políticas acabam sendo, no fim das contas, muito parecidas. Um exemplo disso seriam as notícias de que o Trump queria fechar um acordo exatamente no dia 14 de junho, porque é o aniversário dele. E isso está sendo noticiado pela grande mídia, como se isso tivesse alguma relevância. E agora, claro, a gente vê Israel bombardeando Beirute e o Irã dizendo, espera aí um minuto, a gente não está aqui para dar presentes para o Trump no aniversário dele. Esse não é de forma alguma o objetivo das negociações com os Estados Unidos para acabar com a guerra. Então, professor Morandi, o que o senhor acha disso? Porque parece mesmo que isso é um padrão que se repete de novo e de novo. E eu espero que as pessoas percebam a lição. Que não só não dá para confiar nos Estados Unidos, mas que talvez exista um jogo mais perverso acontecendo. Algo como uma guerra psicológica. A gente acaba sendo bombardeado, literalmente e simbolicamente, pelas atitudes do Trump, enquanto o padrão se repete, e a gente continua vendo tudo isso como se fosse novidade.
Quais são os seus pensamentos sobre isso? Seeing this as new over and over again. What's your thoughts on this? Well, there's no doubt that Trump is abnormal. Bom, não há dúvida de que o Trump é uma pessoa fora do comum, que se deixa influenciar com facilidade e muda de opinião o tempo todo. Mas eu acredito que essa crise de energia é algo que as pessoas no poder nos Estados Unidos realmente precisam temer. Ela pode gerar instabilidade dentro do país e vai aumentar ainda mais o ódio contra o regime israelense. Porque todo mundo sabe que essa crise, a crise que está por vir e as dificuldades que já estão aparecendo, acontecem porque o Trump levou adiante uma guerra contra o Irã a pedido do regime de Israel. Carried out war against Iran at the behest of the Israeli regime. And is this something that Zionists would benefit from when ordinary E isso é algo de que os sionistas se beneficiariam. Quando pessoas comuns, americanos, indianos, coreanos, quenianos e tantos outros, sentem que as dificuldades que enfrentam são culpa de Netanyahu, do regime israelense e do lobby sionista que controla os Estados Unidos e o Trump, eu não acho que isso beneficie os Estados Unidos. Na verdade, nem acho que beneficie o próprio regime israelense. Eu realmente acredito que Netanyahu, ele e o grupo dele, ao agir dessa forma, estão enfraquecendo o próprio regime de Israel. Nos últimos você sabe a minha opinião, desde o dia 7 de outubro, e já estamos chegando a quase 3 anos, desde o início do genocídio, eu acho que tudo tem sido uma queda constante para o regime israelense. Ever since the start of the genocide, I think it's all been downhill for the Israeli regime. Now, some will say they took territory in Agora, alguns vão dizer que eles tomaram território em Gaza, no Líbano e na Síria, especialmente na Síria, grandes extensões de terra, e que o governo sírio, sendo claramente um regime de fachada, não vai fazer nada. Mesmo agora, com o Hezbollah lutando, a gente poderia pensar que esse seria o momento ideal para eles pressionarem o regime israelense e tentarem recuperar território. Mas não. Em vez disso, estão tentando bloquear a fronteira entre a Síria e o Líbano para ajudar os israelenses e impedir que o Irã envie ajuda para o Líbano. De qualquer forma, eu acho que eles realmente tomaram território. Mas o dano causado ao regime israelense, a sua imagem, a sua posição no mundo, é irreversível. Só que o Netanyahu não está lutando por Israel. But Netanyahu is not fighting for Israel. He's fighting for Netanyahu. And his Ele está lutando pelo Netanyahu, e os capangas em volta dele são apenas fanáticos tolos que não entendem o tamanho do estrago que isso causa. E claro, os Estados Unidos estão sendo danificados de forma irreversível. Eu acho que o prejuízo que vai acabar recaindo sobre a economia americana vai chegar a muitos, muitos trilhões de dólares. Isso é só a ponta do iceberg. É só o começo. Então eu não acho, quer dizer, se o Trump ainda tem meio juízo, e eu acho que ele ainda tem, ele entende muito bem que isso não é uma boa notícia. E se os analistas e especialistas estiverem certos sobre o mercado, ele está em sérios apuros, especialmente porque as eleições de meio de mandato estão se aproximando e o estreito ainda não foi aberto. E claro, depois do que aconteceu hoje, eu não apostaria nesse acordo, não. Ainda bem que eu não sou um cara de apostas, mas se fosse, eu diria que os iranianos provavelmente vão atacar o regime israelense. Eu não tenho informação, não falei com ninguém, não sou uma pessoa que toma decisões. Mas de qualquer forma, seja lá como for, esse possível acordo vai ser adiado e a crise vai piorar, mesmo que o acordo aconteça. E a desconfiança só vai aumentar na hora de colocar o acordo em prática. A desconfiança do Irã em relação aos Estados Unidos é enorme, praticamente infinita, mas vai crescer ainda mais na fase de implementação. Isso vai dificultar a existência de um acordo e vai fazer o governo iraniano agir de forma mais rígida na execução, porque eles não querem dar motivo para os críticos do acordo dizerem "a gente avisou". Então, na hora de implementar, na minha opinião, eles vão ser mais duros. E por causa disso, podem até fechar o Estreito de Hormuz de novo, sem muita dificuldade. De qualquer forma, o que eu quero dizer é que eu acho que o Trump provavelmente sabe que o melhor é ter um acordo. Yeah, I mean the pressure
Então, a pressão. Não sei se alguém tem acompanhado esse canal ou só tem acompanhado esses acontecimentos em geral, mas se a gente juntar tudo que vem acontecendo desde abril, quando houve aquela suposta suspensão das hostilidades entre o Irã e os Estados Unidos, ou pelo menos o que foi anunciado como uma suspensão, que na prática não se concretizou. Mesmo assim, ao longo desse período, a tensão e a pressão sobre o regime Trump para chegar a algum tipo de acordo, ou pausa, se quiser chamar assim, só aumentaram. Porque eu realmente acredito que a agenda dos regimes dos Estados Unidos e de Israel, em relação à região e ao Irã, claro, não vai mudar por causa de um acordo. Parece que a única coisa que de fato pode mudar o comportamento dos regimes americano e israelense é, como você disse, a punição e a capacidade do Irã, do eixo da resistência, de revidar. Mesmo assim, é por isso que eu acho que os israelenses não estão agindo no interesse do próprio regime, nem dos Estados Unidos. Porque ao atrasar o acordo, eles estão dando aos iranianos, primeiro, uma grande vitória em termos de diplomacia pública. O mundo está vendo o regime israelense como responsável por atrapalhar uma tentativa de estabilizar a economia global. E, em segundo lugar, se o Irã não assinar o acordo agora, ou resolver endurecer, o mundo vai considerar isso justificado depois do que aconteceu hoje. Em outras palavras, Netanyahu está fazendo isso por interesse próprio. Mas se a gente olhar de forma objetiva, isso não traz benefício nem para os Estados Unidos, nem para o regime israelense. Olha, o que é tão interessante, professor Virati, é que toda vez que isso acontece, e agora já estamos falando de várias vezes desde a Guerra de 12 dias, toda vez que temos uma situação em que o Irã está participando de uma diplomacia real, e como o senhor já comentou aqui no programa, Mohammad Ali Baf é de fato uma pessoa muito talentosa. Ele é altamente instruído, ocupa hoje vários cargos dentro da liderança iraniana. E não é o único participando dessas conversas. O Irã está mandando o que tem de melhor. Mas toda vez que isso acontece, Israel ou os Estados Unidos acabam violando completamente o próprio formato de qualquer tipo de diplomacia, justamente no momento em que a diplomacia está acontecendo. Então eles atacam, eles investem. E toda vez que isso acontece, enfraquece muito essa narrativa, mesmo para quem não acompanha de perto esses acontecimentos. Se a pessoa recebesse só um resumo do que aconteceu desde a Guerra de 12 dias em junho, daria para ver que dizer agora que o Irã é o agressor, que o Irã é a ameaça, é bem absurdo. Considerando que, na prática, o que acontece é o seguinte: o Irã entra em negociações, e aí os Estados Unidos e o Israel acabam atacando, geralmente civis inocentes, nem alvos militares, justamente para minar essas conversas. E isso significa que, na verdade, é Israel, com os Estados Unidos dando total apoio. Esse é o verdadeiro perigo. E isso está ficando cada vez mais claro. Então, em breve, as pessoas, eu acho que isso já está acontecendo, até nos Estados Unidos, vão dizer: uau, o Irã só está atacando Israel porque Israel está matando gente no Líbano. E isso é uma grande mudança. Eu acredito que é uma virada enorme, que só vai se intensificar. É quase como se o esforço para manter a guerra viva estivesse, na prática, destruindo a legitimidade da própria narrativa que tenta justificar essa guerra. Não é uma situação nada boa. Não, é uma situação terrível para eles estarem nessa posição. E é por isso que, apesar de 47 anos de propaganda anti-Irã, tanto de regimes árabes quanto de regimes regionais alinhados aos Estados Unidos, governos como o da Turquia, do Golfo Pérsico, do Egito e por aí vai, todas essas narrativas de antagonismo contra a resistência e contra o Irã, ao longo dos anos, estão desmoronando. É por isso que as narrativas da mídia ocidental e dos centros de pesquisa ocidentais também estão ruindo, porque todo mundo está vendo o que está acontecendo agora. Todo mundo vê que é o eixo da resistência que está tentando parar o genocídio, enquanto todos os outros são cúmplices ou fazem parte dele.
E todo mundo vê que os vilões, os iranianos, são os que estão se mostrando responsáveis na mesa de negociações. São eles que estão agindo de forma racional. Enquanto isso, o Ocidente e seus aliados é que estão minando as negociações, sabotando acordos, rompendo cessar-fogos e empurrando o mundo para uma catástrofe. Então os dois lados são genocidas. Mas os iranianos e o eixo são vistos como os únicos que se opõem ao genocídio no Líbano e na Palestina, e os únicos dispostos a fazer alguma coisa a respeito. Por outro lado, a gente vê que são os iranianos que estão dispostos a sentar e negociar, mas são esses atores genocidas que sabotam os cessar-fogos e possíveis acordos a cada passo do caminho. Não tá nada bom. E eu acho que isso só vai piorar as coisas nas eleições de meio de mandato. E não é que eu tenha alguma fé nos democratas. Eu não tenho nenhuma. A liderança do Partido Democrata é tão obediente ao sionismo quanto. A gente viu isso durante o governo Biden. Mas está acontecendo uma mudança muito grande dentro dos Estados Unidos, entre a população em geral. E isso não é algo que dá para ignorar. Por isso, eu acho que as consequências do que está acontecendo não vão ser boas para o regime israelense, nem para o sionismo, independentemente de os apoiadores deles no Partido Democrata conseguirem a maioria ou não. Com certeza. Professor Morandi, muito obrigado por participar, como sempre. Always.